Oba! Conteúdo novo. Nós vamos agora entrar nas chamadas proposições categóricas. As proposições categóricas, nós vamos trabalhar com alguns tipos especiais de palavras, tá? Não são conectivos. Essas palavras vão receber nome de quantificadores, tá? Até agora a gente trabalhou com conectivo, que ia ligar uma proposição simples e uma outra proposição simples formando uma proposição composta. Aqui não, tá? A gente tem uma proposição simples utilizando um quantificador. Então vamos lá, quantificadores. Dentro de quantificadores há dois tipos: os universais e os existenciais, que também podem ser chamados de particulares, tá? Então vamos guardar o seguinte: quais são os quantificadores universais? Todo e suas variantes, né? Toda, todos, todas, nenhum e também suas variantes, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Então, esses são os quantificadores universais. Por quê? Eles dão ideia de a totalidade das coisas ou a ausência das coisas. No caso, todo dá a ideia de o total de coisas e o nenhum dá a ideia da falta de coisas, né? Dá a ideia de vazio. E os existenciais ou particulares. O mais comum de parecer é o algum, tá? Só que temos os outros aqui que é importante também a gente guardar. Lembrando que algum aqui também entra suas variações, né? Alguma, algumas, alguns, existe um, existe uma, pelo menos um, pelo menos uma. Então, esses são os particulares ou existenciais. Porque a ideia de particular, que a gente vai especificar, vamos dizer assim, alguma coisa. Eu não vou generalizar. O universal generaliza. Eu falo todo. Estou generalizando. Estou incluindo, por exemplo, se eu falo, todo gato é branco. Generalizei. Eu estou incluindo aqui todos os gatos dentro do conjunto dos gatos brancos. Então, estou generalizando no total. Agora aqui, nenhuma árvore é planta. Eu estou generalizando agora na falta, né? O nenhuma. Então, aqui é a generalização que indica a inexistência de alguma coisa. Então, não pode existir árvore que é planta. Aí por isso que já tem a ideia do universal ser contrário do existencial, né? Exemplos com existencial: algum homem é careca e pelo menos uma mulher não é loira. Estudando agora cada um dos quantificadores. O primeiro é o todo que nós vamos estudar, tá? O todo, qual é a classificação dele para a gente lembrar? Ele é um quantificador universal afirmativo. Precisamos guardar essa classificação, tá? O todo, ele é o quantificador universal e afirmativo. Exemplo: todo padre é homem. Presta atenção que quando a gente tem o todo, temos a ideia aqui de inclusão de conjuntos ou de subconjuntos, onde que a palavra que vem após o todo será sempre o conjunto menor
E o que vem após o verbo será o conjunto maior. Então, a gente tem o conjunto a, por exemplo, aqui, esse que está de fora, é o conjunto dos homens. Tá? E dentro do conjunto dos homens, nós temos o conjunto B, que é o conjunto dos padres. Então, eu estou afirmando que todo padre é um homem. Eu posso afirmar isso se todas as pessoas que são padres são homens. Se existir um padre que não é homem, então eu não posso afirmar que todo padre é homem. Um outro exemplo. Todos os médicos sabem operar. O que vem após o todos, ele é o conjunto menor. O que vem após o verbo é o conjunto maior. Então, aqui, a gente tem o conjunto das pessoas que sabem operar, né? Então, aqui, o conjunto das pessoas que sabem operar. E dentro aqui do conjunto das pessoas que sabem operar, a gente tem o conjunto dos médicos. Então, assim, eu posso afirmar que todos os médicos sabem operar, tá? Porque aqui, se algum médico não souber operar, então eu não posso afirmar que todos os médicos sabem operar. E a gente tem essa parte aqui, que são as pessoas que operam e que não são médicos, certo? Então aqui são as pessoas que sabem operar e que são médicos, estão dentro desse conjunto aqui do centro. Ao redor, então, são aquelas pessoas que sabem operar e que não são médicos, certo? Vamos continuar com o próximo quantificador universal, que agora é o universal negativo, o nenhum, tá? Então, o nenhum, a classificação dele é quantificador universal negativo. Exemplo: nenhum brasileiro é canhoto. De novo, é a mesma coisa. Aqui a gente está falando, temos um conjunto menor de brasileiros dentro de um conjunto maior de canhotos. Teria essa ideia lá no todo, né? Só que aqui o que acontece? Os conjuntos são separados. Quando eu estou falando nenhum, significa que eu não posso ter nenhum elemento comum. Então, eu tenho um conjunto dos brasileiros e tenho um conjunto dos canhotos. E aqui não há nenhum elemento em comum. Então, para a gente julgar o valor lógico de uma proposição categórica, a gente precisa saber se o argumento ele é válido ou não, que é uma matéria que a gente estuda mais para frente um pouquinho, né? Que entra sobre o silogismo e tal. Mas aqui no caso a gente já poderia saber que seria falso, porque existe pelo menos um canhoto que seria brasileiro, né? Então aqui no nenhum, os conjuntos eles são separados, eles não têm nenhum elemento em comum, tá? Se eu afirmar que nenhum brasileiro é canhoto, então a frase todo brasileiro é canhoto seria falsa, certo? E a gente tem outras interpretações também. Se eu falar que todo brasileiro é canhoto, se for verdadeiro, então nenhum brasileiro é canhoto seria falso. E também a gente pode pensar no algum. Aqui, se eu falar que algum brasileiro é canhoto, é falso, porque não tem nada em comum entre brasileiro e canhoto. E se eu falar que algum brasileiro não é canhoto, sim, aí eu posso afirmar, porque há essa separação. Nesse caso aí seria verdade, mas como eu falei, vamos aprender mais para frente a julgar corretamente, tá? Até o próximo vídeo com os particulares.